Neste segundo bloco, o Café da Política entrevista o arquiteto Nilson Rafaim, de Foz do Iguaçu, que é presidente da Fundação Iguaçu, e com um projeto de integração daquelas áreas, né, daquelas áreas da Tríplice Fronteira, e que no nosso primeiro bloco ele descreveu como se daria esse projeto de sustentabilidade. Mas agora, neste segundo bloco, nós vamos tentar avaliar um pouco daquela situação política, né, o Nilson, que tem muito interesse para as comunidades, né, brasileira, argentina, paraguaia e também latino-americana de um modo geral. Como é que você situaria aquilo lá? Aquilo está mais calmo ou continua fomentando muito boato, principalmente? Diminuiu bastante com o governo Obama, naturalmente, dos Estados Unidos, mas ainda segue. Eu acredito que o uso desordenado do território na Tríplice Fronteira pode levar ao colapso social e ambiental, a exemplo do Rio de Janeiro. Só que o caso nosso na Tríplice Fronteira é uma zona internacional, é muito mais crítica, mais sensível. No Rio de Janeiro dá para o Brasil levar o exército lá, porque tem lugar que só o exército pode entrar. No caso da Tríplice Fronteira é um pouco mais complicado. A Argentina não vai permitir, o Paraguai não vai permitir qualquer movimento das Forças Armadas do Brasil ali. O Paraguai estremece, acusa o Brasil de prepotência, lança na opinião pública internacional dizendo que o Brasil é imperialista, que está querendo mostrar forças em tempo de paz. Então, eu acho que no caso lá, se nós deixarmos uma ocupação desordenada e chegar a uma situação semelhante ao que chegou ao Rio de Janeiro, é um prato cheio para um futuro, quem sabe numa utopia, imaginando uma ficção até, pode-se dizer, de justificar uma intervenção internacional. Porque dizem alguns estudos que, havendo aquecimento global de fato, nós podemos, em 200 anos ainda vamos ter água ali, porque ali se reúnem os maiores caudais da água doce do planeta. Mas mesmo assim, isso é importante, essa história daquele caudal de água doce, né, que ali é justamente onde fica, né, o maior reservatório mundial, né, de água doce do mundo, e está todo mundo atrás de água doce, né, inclusive a Europa e os Estados Unidos. Mas você verifica também que com a criação da Unasul, do próprio Mercosul, né, e depois dessa política de integração dos presidentes progressistas, houve uma certa inflexão, né, nessa perspectiva de guerra e de algum tipo de sabotagem naquela área, justamente pelo fortalecimento da presença dos países latino-americanos, independente da presença internacional da Europa e dos Estados Unidos. Por outro lado, você viu também uma certa inflexão nessa última sessão da ONU, né, que terminou ontem. Você viu que o Barack Obama, né, o presidente dos Estados Unidos, ele recuou em termos políticos, tanto em relação à Síria, como em relação ao próprio Irã, né? Havia uma perspectiva de invasão ali, né? E a sessão da ONU também foi dominada pelos nossos presidentes, né? A nossa presidenta Dilma Rousseff foi lá e reclamou da espionagem dos Estados Unidos e foi ouvida. Não só reclamou, mas como foi ouvida, né? E foi ouvida não só nas sessões da ONU, mas na mídia internacional inteira. Né, o Guardian, né, de Londres estava lá repercutindo, o New York Times, os grandes jornais europeus e latino-americanos e também americanos. Bom, com isso, de qualquer maneira, isso facilita um pouco lá para vocês, ou não? Na realidade, houve também uma crise institucional no Mercosul, que agora, com a vinda do presidente Horácio Cartes, eu creio que foi um gesto de aproximação muito interessante. O Paraguai realmente é um país parceiro do Brasil. Acho que dividir, como havia inclusive a hipótese de guerra na época da ditadura, a hipótese de guerra que havia aqui no continente era Brasil e Argentina pela disputa, pela hegemonia. Mas você sabe que historicamente o Império sempre quis dividir para reinar. Né? Inclusive se acusa que o Mercosul está debilitado, que não tem futuro, que o Brasil precisa se libertar das amarras do Mercosul e precisa
permitir facilmente mais os acordos bilaterais, eu creio que unidos nós somos mais, né? Eu acho que nós seremos mais fortes, mais integrados, mais desenvolvidos, mais sustentáveis, mais inclusivos. Eu creio que é um momento de reflexão que a diplomacia brasileira, e acredito que esse projeto que nós estamos trazendo, quem sabe, seja uma oportunidade tanto para a Cristina Kirchner como para a presidenta Dilma, de repente se colocar numa agenda, numa pauta de negociação para uma maior aproximação com o Paraguai. Eu creio que seria bem-vindo. O Paraguai, mais do que qualquer outro país, por ser um país mediterrâneo, precisa conectividade. Isso foram palavras do próprio presidente Horácio Cartes quando nós apresentamos esse projeto 20 dias antes da eleição dele. E é um empresário sensível, ele realmente ama o Brasil, a gente percebe. A minha esposa é paraguaia, é arquiteta, urbanista, inclusive de descendência árabe. O pai era de descendência, era libanês e era xiita. Então o xiita mais liberal, né? Xiita mais liberal que eu conheci, que permitiu casar com um italiano e gaúcho, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi a amar minha família. O árabe tem um coração generoso, ama a sua família, é uma pessoa sensível, apaixonado pela sua nação. Então eu vejo que realmente ali convivem os judeus, os árabes, os americanos. Somos 72 etnias. E todas essas acusações já se verificaram, vamos dizer, quando se acusava que ali era lugar de células terroristas, não houve nenhuma prova até hoje. Agora fala-se também, Nilson, em muito contrabando ali, né? Dá muito contrabando, não é verdade? Não, a informalidade é grande, inclusive esse modelo que eu acredito que pode ser um investimento, como se trata de um investimento de impacto positivo e substantivo, pode reconverter completamente esse modelo que nós estamos hoje da informalidade para gerar trabalho decente. Quando eu interconecto o sistema hidroviário, que vem desde Montevidéu e Buenos Aires até São Paulo, e o corredor bioceânico ferroviário chegando até o Chile, porque a crise americana e europeia, o Atlântico perdeu a importância. Nós temos que caminhar em direção ao Pacífico, que hoje movimenta 65% do comércio mundial. Então, esse investimento de criar um anel logístico integrando todo o sistema hidroaerorodoferroviário e protegendo esse espaço sensível, criando condições para a defesa nacional de cada país, proteger esse cenário maravilhoso de encontro dos povos, de encontro das nações, né? Onde o mundo inteiro vem a conhecer essa experiência de povos que compartilham territórios, que compartilham suas maravilhas naturais e culturais, um lugar de paz, de promoção. O turismo é uma ferramenta de promoção da paz e é uma ferramenta boa de desenvolvimento sustentável, porque o turista não gosta de ir em onde tem um território degradado, né? As cataratas alcançou status agora entre as 7 maravilhas naturais do planeta. Então, as cidades, o território lá tem que corresponder a essa maravilha. Não pode ser, de repente, um caos, uma Hong Kong, sei lá, um outro qualquer modelo maluco do capitalismo selvagem, como a gente vê em Cidade Leste e Jardim Jupira, Vila Portes, ali próximo às cabeceiras da ponte, agora próximo aos símbolos nacionais, que são os marcos de fronteira. Eu creio que isso não passa no IBAMA, vão ter que comprovar que essa ponte que se pretende ao lado dos marcos de fronteira não compromete a imagem do Brasil, porque está ao lado dos símbolos nacionais. Será que é essa imagem que o Brasil e o Paraguai, a Argentina, querem vender lá fora da informalidade, do contrabando, do tráfico, ao lado dos símbolos nacionais? Quanto custa a imagem do Brasil lá fora? Né? Não tem preço.
Então, mas lógico que a gente não pode viver só de imagem, nós temos que viver da realidade. E muitos líderes do passado chegavam na nossa região e diziam que ali é o coração do Mercosul. Alguns esotéricos falam que ali tem energia, realmente tem muita energia, que é Itaipu, mas nós precisamos mais do que propostas esotéricas, nós precisamos de coisas objetivas, concretas, reais, que transformem a nossa realidade. Porque há vamos dizer, não digo um abandono da região, mas existe uma falta de valorização ou de conhecimento da importância estratégica do lugar no contexto do continente. Esse é o projeto turístico, ele é multiestatal? Ele tem viabilidade econômica, ele seria um projeto da iniciativa privada e o ANEEL, o grupo investidor que estaria disposto a fazer, por isso que nós fizemos um pedido de concessão. Naturalmente, isso vai ter que ser objeto de uma licitação pública internacional. É lógico que os investidores, eles querem estão abertos a uma parceria público-privada, e também estão dispostos a fazer em 3 anos, rapidamente, mas eles querem garantia jurídica, segurança jurídica, respaldo popular e garantia de retorno, né? Retorno econômico. Retorno econômico, porque eles colocam dinheiro. Então, a concessão é mais segura. Nós podíamos pedir um direito de uso ou uma cessão, né? Uma cessão de uso por parte dos países, mas isso não dá segurança jurídica. Nós estamos pedindo uma concessão exatamente porque aí vai ter que ter um tratado, vai ter que ter um tratado internacional. O Mercosul é uma política de Estado, que independente de quem esteja na presidência ou na prefeitura desses municípios, é uma política de Estado permanente. Né? Eu creio que a presidente Dilma, a presidente Cristina Kirchner, o presidente Horácio Cartes, Mujica e o próprio presidente venezuelano querem um continente, querem um Mercosul realmente que funcione, né? E que perdure. O resto da vida, nós queremos prestar serviço às nações, no caso da Tríplice Fronteira, transformando aquela região num grande centro logístico e turístico do continente, onde possamos ali fazer um grande centro de processamento de importação e exportação no continente. Os nossos produtos, o que produz mais lá, exporta e importa? Hoje a situação é crítica lá, 90% do comércio de Cidade Leste está abalado. Porque invasão chinesa. Não, está abalado porque essa crise institucional no Mercosul, não só essa crise institucional no Mercosul, mas também as operações Ágata e o próprio arroxo da Receita Federal necessário, porque há muito descaminho, há muito contrabando, né? Mas essas 80 mil famílias, o que vão fazer? Que vivem, entre paraguaios e brasileiros ali que vivem desse comércio de triangulação que vai ter que terminar, porque esse tipo de comércio ele gera emprego na China, na Índia, na Coreia, em outros lugares, no Oriente, faz uma concorrência desleal com a indústria argentina ou a indústria brasileira, a indústria do Mercosul, e no fim o Paraguai não arrecada porque não cobra imposto, então no fim quem paga a conta é o Brasil, né? O Brasil que tem que construir a aduana, o Brasil que tem que construir a ponte. Eu acho que nós temos que mudar. Agora, como eu falei à ministra Gleisi, falei: ministra, nós até imaginamos que poderia ser na sua gestão, se a senhora for a nossa futura governadora do estado, mas o Brasil tem pressa, a Argentina tem pressa, o Paraguai tem pressa, 90% do comércio de Cidade Leste está abalado, não adianta aumentar a cota, a lei de sacoleiro não funciona, não funcionou, nasceu letra morta, então não é por causa do câmbio. Porque nós já tivemos o câmbio a 3,5 e era uma loucura aquela ponte, era uma terceira cidade que mais movimentava dinheiro do planeta, só perdia para Hong Kong e Miami. Então eu creio que nós precisamos criar um modelo que possa reconverter esse modelo da informalidade para gerar
o trabalho decente, como orienta a Organização Internacional do Trabalho. Então, muito obrigado, porque chegamos ao final, Eu agradeço. viu, Nilson Rafaim? Nós chegamos assim ao final deste segundo bloco do cafénapolítica.com.br, que entrevistou o cidadão de Foz do Iguaçu, arquiteto e urbanista Rafaim, Nilson Rafaim.